Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Eu tenho certeza que uma história de superação é algo que deixa você animado, deixa você animada para continuar na sua caminhada na advocacia e não desistir antes de chegar lá. E nesse episódio do True Mindcast a gente trouxe um convidado muito especial, cara, que é o Bruno. Ele veio lá do Rio de Janeiro, criado na favela, né, no Complexo do Alemão, se tornou um advogado com muita dificuldade, mas hoje ele é um cara que consegue vender também através do digital, ele consegue também trazer muitos insights dessa caminhada, de como crescer, ele conta a história dele, como que ele conseguiu chegar aqui, inclusive em Curitiba, e trouxe esse resultado aí que fez com que ele conseguisse, né, se tornar um advogado de sucesso. Então tenho certeza que esse episódio tá animal, tá com muita história boa para você ouvir, se inspirar aí pro seu escritório. Então fica nesse vídeo até o final que tá animal. Então vamos lá, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias, tá? Que mais trazem resultado aí no mundo do marketing jurídico, tá? Vamos te dar umas dicas principalmente de como escalar o teu escritório de advocacia. Então, se você está começando agora na advocacia, esse episódio é para você. E se você já está com um escritório aí rodando, esse episódio também é para você, cara. Porque aqui a gente vai falar tanto para quem está começando, mas também para quem já tem hoje uma operação rodando. Tem muita coisa boa aí para acrescentar e eu acho que vai render bons insights aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Por isso eu tô aqui, né, com nossos parceiros aí da Zeno, Matheus Aguirre, o fundador aí da Zeno principalmente, já recebeu esse mês a conta de luz para pagar aqui do podcast. E também estamos com o Bruno, cara, Bruno Dias Santos, advogado no Almeida Santos Advocacia, especialista aí na área do direito do consumidor. Como o Bruno é nosso convidado especial, claro, vamos dar um contexto aqui do currículo do homem, né? Então vamos lá. Ele é graduado, tá, em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direito Digital, também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Direito Constitucional. O cara é brabo dos livros. E atua nas áreas de direito do consumidor, direito contratual e direito digital. Seja muito bem-vindo aí, Matheus. Bruno, prazerzaço. Obrigado, prazer. Obrigado aí pelo convite. Aí. Vamos nessa. Boa. Então bora lá, galera. Bom, primeiro, tá, vamos começar a falar então um pouquinho sobre essa lógica de como escalar, né, um escritório de advocacia e vamos entrar um pouco nesse cenário de começo de carreira, tá? Então, para trazer isso aí, cara, vou pedir pro Bruno aqui contar um pouquinho primeiro da história dele, cara, porque, porra, o cara tem história para contar. É uma história massa. Porra, cara, o cara cresceu aí, para quem não sabe, cresceu no Complexo do Alemão, né? Vamos entender como é que ele chegou agora como advogado, veio parar aqui em Curitiba, saiu lá do Rio de Janeiro, veio parar aqui. Então, Brunão, explica um pouco aí da tua trajetória, cara. Você pensou tudo isso desde o começo, falou, pô, cara, acho que vou fazer direito, com tal idade, depois vou mudar pra Curitiba. Então, cara, conta aí, como é que foi? Como é que você veio parar até aqui e também veio parar na advocacia? Quer a versão resumida ou estendida, né? Pô, por favor, cara, à vontade. Bom, então, como ele falou, nasci no Complexo do Alemão, né? Conjunto de favelas aí mais perigosas do Rio, à época, né? Ali sou de 95, então, tipo, era o auge, digamos ali. Meus pais também cresceram ali, então era um lugar, assim, bem diferente, eu acho que do contexto do pessoal de Curitiba, aqui do Sul, né? Uma realidade muito diferente. Se pegar, assim, a nível de estrutura, o lugar onde eu morava era bem ruim. Não tinha rua, era um beco, essas coisas, acesso era meio complicado, o transporte passava na pista, como a gente chamava, né? A gente tinha que subir a pé o morro todo, eu morava na parte um pouco mais alta. Assim, nunca vivi com muito luxo, assim, na infância, a gente tinha o básico necessário para viver, mas, tipo, muito feliz, né? Jogava bola no beco lá, arrebentava o pé, tranquilo. Estudei em escola pública a vida toda, né? Escola municipal no Rio, depois escola estadual, escola técnica que tinha, e depois faculdade também, né? Pública. Mas, cara, o contexto eu acho que é muito diferente. Vou tentar ilustrar aqui com algumas histórias. Por exemplo, eu e os meus primos, a brincadeira que a gente tinha às vezes é quando acabava um tiroteio, a gente ia pra rua brincar quem catava mais cápsula no chão. Às vezes rolava isso, né? O pessoal que não mora é muito diferente. Então, a galera brincava de reconhecer qual era a arma pelo som do tiro. Tinha uns negócios desses assim que rolava. Mas aquilo que eu tava falando contigo em off, às vezes o carioca ele banaliza o caos, né? Pra gente era meio que normal. Então, né? Baile funk rolando à noite, tremendo a janela da tua casa até de madrugada. Eram umas coisas assim que só quem cresceu em favela sabe como é e é isso. E aí eu vim dessa vivência, meu pai ele já trabalhou de tudo na vida, meu pai já foi pintor, pedreiro, motorista de caminhão, de carreta e tudo mais, e sempre trabalhando, lutando aí pra tentar tirar a gente de lá ou dar uma vida melhor. E a gente sempre estudando, né, tentando fazer a nossa parte, né? E aí não pensava em direito. Meu pai, como ele já trabalhou de tudo, teve uma época que, uma conversa com um amigo, ele estava como gerente de logística em uma empresa, ele foi motorista de caminhão, essas coisas.
E falou pra ele, cara, você é um cara inteligente, você poderia estudar mais e tal, tentar uma faculdade, fazer alguma coisa. Ele correu atrás e conseguiu uma bolsa integral numa faculdade privada, uma faculdade de bairro lá no Rio. Só que, pô, 3 filhos pra criar, né? A gente não tinha tanta condição assim. Mas ele começou assim mesmo na raça, né? Trabalhando, estudando à noite, com a gente ali crescendo, a gente estudando, escola pública normal. E aí teve um momento que foi meio decisivo assim para ele, que tipo, ele teve que largar o trabalho dele para tentar começar a trabalhar na área, né? Então ele tinha um emprego ali fixo, ganhava razoavelmente o que dava para manter, né, a nossa família. Mas ele teve que tomar essa decisão e foi para ser estagiário no escritório lá no centro do Rio. Só que o cara, tipo assim, abriu as portas para ele, mas não tinha como ajudar muito mais ele. Então foi basicamente ofereço a mesa, água, café. Você vai aprendendo aí se virando, né? Então, cara... E ele deu esse pulo de fé aí? Deu e foi. Caiu dentro. Era a chance que ele tinha. Porque, imagina, já não era mais tão jovem assim, né? Uns 35 anos, por aí, quase 40 anos, para começar a estudar e começar uma carreira completamente nova. Não tinha... Assim, o escritório não vai contratar um cara desse. Lógica de mercado. Não é um perfil de estagiário tradicional. E foi lá com muita raça e começou, e assim, muitos perrengues, né? Eu não pensava em cursar direito, sempre gostei de empreender, dessa ideia de negócio e tudo mais. Então, quando era moleque, a gente também já não tinha muita grana, tinha que virar como podia, né? Então, sei lá, tinha um tio que viajava para o Paraguai e trazia uns perfumes. Eu vendia, organizava as planilhazinhas ali, tentava algumas coisas, tentava, sei lá, fazer um dinheiro ajudando a empresa de um amigo meu. O pai dele tinha uma empresa de mudança, eu ajudava ele nisso, fazia um dinheirinho e tal. E eu acho que, assim, a virada de chave para mim, quando foi para começar a pensar em gestão, é que, tipo, com 14 anos já dava para fazer jovem aprendiz, né? E aí eu comecei a procurar como é que eu poderia fazer e tal. E aí consegui um que era na empresa do refrigerante Mineirinho, acho que só tem no Rio isso. Você já ouviu falar, não? Não conheço não. Acho que é só do Rio. E aí tinha um curso no Senai, a maior parte do tempo era o curso no Senai, geralmente sempre para empresa. Só que como a empresa era longe, foi só o curso no Senai mesmo, era um curso de administração. Cara, eu comecei a gostar daquilo, comecei a gostar de administração, de gestão, eu vi que dava pra fazer algumas coisas e tal, e aí às vezes tinha algumas ideias, né, tipo, teve uma época que eu pensei em criar uma liga de futsal amadora. Eu acho que aqui não rola muito, mas lá no Rio tem umas ligas de futebol, assim, society amador, que bomba, cara, bomba, os caras fizeram muito dinheiro nisso. Falei, cara, vamos fazer de futsal, não tem futsal. E aí, tipo, foi uma época de greve já na faculdade, eu dei um salto aí, né, mas época de greve na faculdade e tal, eu falei, vou fazer. A gente fez, deu muito certo a primeira edição. Assim, o que quebrou é que os caras que estavam junto comigo, a gente não tinha muita sinergia ali, não rolou muita firmeza e ficava um sobrecarregando o outro e tal. Pois é. Quase não acontece, pô. Não foi pra frente, né? Mas assim, antes de eu pensar em faculdade, eu pensava em administração ou marketing. Era o que eu pensava. Eu gostava de coisa criativa, de ideia, de pensar em vender e tal. E administração, só que meu pai já estava no curso de Direito, né? E filho de advogado não tem muita escapatória. Então meu pai, não, faz Direito, cara, você vai gostar, você leva jeito, você lê bem, você escreve bem, que não sei o quê. Eu falei, pô, Mas seu pai tava cursando ainda? Meu pai tava cursando ainda. Acho que ele tava terminando já. E aí eu já tava terminando o ensino médio, pensando já, né, pra faculdade. Mas não queria direito, queria marketing, administração, alguma outra coisa do tipo. Falei, cara, quer saber, vou tentar então o direito e foquei assim. Só que assim, tem uns perrengues porque como eu vim de escola pública, vestibular é meio complicado, né? A disparidade é muito grande, né? Então eu fazia, por exemplo, médio técnico de manhã, estagiava à tarde na Justiça Federal do Rio, até para fazer um dinheirinho para eu me bancar e tentar ajudar alguma coisa no pré-vest. E fui batendo de porta em porta nos pré-vestibulares, no segundo ano ainda, quando eu estava no ensino médio, para tentar a bolsa. E aí ia lá, tentando caçar e tal, ver se tinha prova para bolsa, né, fazer e tal. Mas como minha base assim, de ensino médio, tipo matemática, física, exatas, eu apanhava muito, né? Então fui tentando, só que redação eu sempre salvava. Redação e humanas eu sempre salvava. E aí eu bati um curso uma vez, né, lá na Tijuca, no Rio, que os caras estavam começando e trazendo vários professores bons de outros cursos que eram renomados lá. Eles queriam fazer a primeira turma de pré-veste pensando em resultado. Cara, por acaso bati lá
conversei com os caras e tal, fiz a prova, consegui uma bolsa razoável, só que ainda não dava pra eu pagar. Não tinha como. Aí eu fui lá pra negociar com o cara. Falei, cara, se você conseguir uma bolsa pra mim, eu vou estudar, eu vou passar. Aí o cara, não, mas nossa, já tem uma bolsa muito boa. Eu falei, cara, me dá uma chance aí, cara. Tem que ser, e tem que ser isso, por favor, e tal. Consegui a bolsa. E aí, tipo, minha rotina no terceiro ano era isso, né? De manhã, médio técnico. À tarde, estagiava. Aí tinha um período de tempo entre o fim do estágio até o início das aulas ali do Praveste. Aí eu ia pra uma biblioteca na Universidade Veiga de Almeida, que tem lá no Rio, né? Na Tijuca, que era perto. Ficava lá estudando. Ia pro pré-vestibular à noite. Saía de lá umas 10h40. Chegava em casa às 11h30. E era isso, dia a dia, tipo, saía de casa. Dava tempo dormir, né? Não, sobrava um tempinho e a gente dormia. Nos trajetos. Nos trajetos. Mas assim, é uma coisa que eu acho que a galera que vem de baixo, como a gente fala assim, o pessoal que vem de favela, você não tem muita perspectiva, sabe? De romper, de mudar o ciclo. Então, assim, quando meu pai começou isso, cara, eu vou estudar, já é uma resistência muito grande, por tudo que ele tem ali. Tem que abrir mão, arriscar muito pra mudar ali. Porque o cara, ele vive de salário pra bancar a família e se der, né, ainda tira alguma coisa, né? Então, meu pai começou com isso e pra gente, assim, que quer mudar, não tem muita alternativa. Então, quando eu fui pra fazer o pré-vestibular, eu falei, cara, não tenho condições de fazer 2 anos de pré-vestibular. Eu vou dar minha vida nesse aqui e tem que entrar de qualquer jeito, não tem outra chance, entendeu? Então, tem muito disso, né? De você tentar agarrar o que aparece, de já estar ali perto e você agarrar. Então, assim, esse contexto que a gente nasce em favela e tal, questão de oportunidade, às vezes é meio escasso, então quando surge você tem que agarrar, né? Então, assim, foi isso. Na faculdade, um universo completamente diferente, né, da escola e tal. Você começa a conviver com gente de outra cultura, até mais, assim, também de outra classe, condição econômica. Você começa a ver umas coisas que na tua realidade de... Incompatível, né? Incompatível. Uma galera ali que fala de outras coisas, que visita outros lugares, que frequenta outros lugares, que não é da tua perspectiva ali, né? Então, assim, muda muito, fora as aulas mesmo, né? O UERJ é universidade pública, tem muito professor renomado, então para você conseguir absorver ali o conhecimento, principalmente faculdade de Direito, que é muito teórico, né? Muito massivo, assim, de leitura, então, assim, foi uma adaptação também, mas, assim, foi isso, cara. Tentar romper, brigar, lutar, né? E mudar, assim, alguma coisa, fazer alguma coisa diferente da galera, assim, que eu tava vendo no meu convívio. Então, assim, o direito chegou primeiro pelo meu pai, nessa ideia. Sim. Eu comecei também, e aí minha cabeça foi essa. Cara, se eu quero cursar direito, vou procurar aqui com a universidade boa. Não tem condições de pagar a universidade privada, então tem que passar na pública de algum jeito. E vou me matar pra entrar nisso. Então era de domingo a domingo e... Cara, muito legal que você fala, Bruno, porque tipo, a gente até falou, acho que foi quando a gente falou num outro episódio aqui do Mindcast, que a gente falava sobre networking. Lembra que eu acho que era o Rodrigo que falava bastante sobre a questão de você sempre estudar, né, se preparar e tudo mais. Porque é justamente isso, cara. Veja, às vezes as pessoas não têm tanta oportunidade, né? E aí, cara, só que quando surge a oportunidade, tem que estar preparado. Então, cara, domingo a domingo, ralando, estudando, para quando surgisse, puta, cara, é isso e vai ter que ser isso. Então vai ter que dar um jeito. Eu acho que isso é muito legal, cara, porque nem todo mundo nasce em berço de ouro, o pai tem escritório de advocacia e por aí vai. E parece que quando você se forma no direito é uma coisa muito distante do que você gostaria, né? Do que você imaginou quando você entrou. Tipo, você chega e fala, porra, cara, processo e tal, vou tocar meu escritório, vou começar com 50 clientes, e vai. Começa com 50. Aí você sai e você fala, porra, velho. Cara, tá muito distante, né? Chegar nos caras. Então é onde você às vezes se desanima, né? E aí é o que acaba acontecendo, que a gente vê hoje, é o engenheiro Uber, é o advogado Uber, enfim, são coisas que as pessoas acabam desistindo. Mas, cara, se você junta o preparo e investe naquilo, né? Se foca naquilo, como você falou, eu acho que faz toda a diferença pra você virar uma chave ali e realmente conseguir, né, abraçar a oportunidade que surge. Muito legal, cara. E aí, como é que chegou no escritório, cara? Tipo assim, né, a gente falou até a faculdade aqui, e aí como é que você foi para dentro do escritório? Como é que você começou a desenvolver isso? As dificuldades de começar também, né? Aí tem que voltar sempre na história do meu pai, porque meu pai começou como estagiário nesse escritório que ele era, e chegou a sócio do advogado que estava lá. Então, tipo, ele chegou lá com a mesa, um café, uma água, e conseguiu desenvolver uma sociedade com o cara, porque meu pai é muito, muito bom fechando contrato. Então ele trazia sempre cliente,
Só que a maior porcentagem sempre ficava pro escritório e tal, até porque ele não era habilitado ainda como advogado, né? E aí teve essa questão toda para se formar, conseguir, né? Muito perrengue nessa caminhada toda aí. E aí eu tava no meio da faculdade, né? Faculdade pública sempre tem essas questões de greve. Teve um ponto-chave ali que eu fiquei pensando se eu trancaria a faculdade, tentaria outra coisa, trabalhar, porque assim, cara, a verdade é que a galera que é pobre não tem condições de ficar esperando, né? Tudo desenrolar pra você ver como é que vai ser a vida. Então, tipo, quando teve greve, muita gente foi pra universidade privada e tal. Eu não tinha essa condição. Então eu falei, cara, tem que caçar alguma coisa, de repente eu tranco e tal. Teve esse ponto-chave aí. Logo depois que voltou da greve, meu pai veio com essa ideia de abrir um escritório. Só que nesse meio termo aí que eu tava pensando em trabalhar alguma coisa, eu tava estagiando e eu tava juntando dinheiro que eu queria viajar pra estudar inglês, pra aprender inglês. Falei, cara, pelo menos vou tentar aprender outro idioma, eu queria ir pra Malta. Tinha uma amiga que tava morando lá, vi que era mais em conta do que outros lugares e tal, tava juntando dinheiro pra isso. Meu pai veio, cara, quero abrir um escritório. Só que assim, meu pai a gente tem uma diferença de perfil muito grande. Eu sou um cara muito de planejar, ver o passo a passo. Meu pai, Gestão, assim, né? Meu pai quer abrir um escritório. Semana seguinte ele foi lá, alugou a sala. Foi isso, alugou uma sala no centro. Achei uma sala aqui, aluguei e tal, e vambora. Tô lá, quer ir comigo? Foi isso. Assim surgiu basicamente o escritório. Então, cara, era uma... o Almeida Santos. Isso aí foi em 2018, né? Isso aí foi início de 2018. Então, tipo, eu tava com um projeto aqui de viajar, de estudar, fazer alguma coisa. Meu pai já tava com essa ideia. E aí ele decidiu... Falei, cara, pode ser a chance também a ideia que eu tenho de empreender também. Já tô na área, quando voltar à faculdade já vou estar no meio disso. Meu pai, vamos abraçar e começamos. Aí começou a gente numa salinha no centro da cidade, né? Uma estrutura meio precária. A gente conseguiu uma doação de algumas mesas, computador e começamos. Ele já tinha uns clientes do outro escritório, né? Com ele, mas assim, mais expectativa, não era muito de pagamento recorrente, né, mensal. Então Tudo no êxito, assim. Maioria no êxito. Trabalhista, consumidor, esse tipo de coisa? Assim, o começo do meu pai foi bem generalista, né? Ele foi se apaixonando pelo direito de trabalho, se especializando nisso. Então era o que pintava, porque tinha que sobreviver também, né? Não tinha essa questão também de visão comercial e tudo mais. Então começou eu e ele, eu tentando organizar a empresa, tentar botar na cabeça dele que a empresa era uma pessoa, ele era outra, né? A gente tentando organizar, tentando prospectar cliente offline mesmo, né? E tentar no boca a boca e tal. A gente tá com o escritório ali, a gente atende tal, os outros clientes, ligar e tudo mais, tentar fazer isso. Então eu comecei já, tipo, servindo um cafezinho pro cliente, água, acomodando, tentando organizar uma base de contatos nossos, o que é cliente nosso, o que é contato do teu celular, entendeu? Teu, pessoa física, tentar organizar um fluxo de trabalho, uma planilha de controle dos processos ativos que a gente tem, dos que foram arquivados também. Então, tentando começar a pensar em empresa, e meu pai já é um cara mais direto. Execução, toca. E eu que me vire depois, né? Então, a gente começou muito assim, né? Um posicionamento um pouco mais generalista, a gente tentando abraçar por sobrevivência mesmo e ali empreendendo raiz mesmo, alugou a sala, pagar a conta, sobrar a gente pega alguma coisa e vambora. Mas é um bom perfil de dupla, assim. Eu acho que eu e minha sócia a gente tem um pouco isso. Eu sou meio porra louca e ela é mais a pessoa, tipo, não, vamos ver e tal. Tipo, um precisa do outro, entendeu? Ele vai fazendo você crescer, vai, tipo, sabe, não, vamos andar. E você vai arrumando a casa ali conforme a coisa anda. Senão você fica estagnado e ele explode, né? Exatamente. São os dois extremos da mesa ali. Tem isso. Às vezes, pra tomar uma decisão, acaba demorando um pouco, porque eu tento calcular o risco. Ele demora um pouco. Certeza que se um pouco, daqui a um ano o cara já tá ali. Não. Também não tem como. Senão a gente morre de fome, né? Não tem como. Mas ele já é o cara já de pegar e fazer. Então eu tenho que ser o freio, organizar, botar na mente dele algumas coisas, pensar mais em gestão, né? Pra poder fazer isso. Então, tipo, o escritório começou assim, né? Como ele tem esse histórico dele de ter sido motorista de caminhão, ter trabalhado muita coisa. Tem um networking aí já construído, né? E ele já se especializou em direito do trabalho, então essa é uma área que ele conhece, cara. Chega um motorista de caminhão no escritório,
É o cara trabalhador lá, ele sabe tudo que acontece. Ele faz a pergunta pros caras, os caras falam, caraca, doutor, tu é bom, hein? Não sei o quê. Não, e posso até verdade, imagina assim, você falou da faculdade, vem um piá, tipo, de classe média alta, que nunca conheceu a realidade de um caminhoneiro, e ele vai, tipo, pé do escritório desse cara, o caminhoneiro. Ele vai falar de um jeito, ele vai conhecer de uma certa forma. Quando ele vai falar com o seu pai, imagina que a coisa é muito mais íntima, né? Porque o seu pai realmente se identifica, conhece a história, sabe da realidade, sabe o que perguntar, sabe como conversar. Deve fazer uma diferença absurda isso, né? Na hora de fechar um contrato. Sim, não, a conversão dele é boa por causa disso, né? Porque ele conhece mesmo a realidade dos caras, como é o trabalho, tipo, o direito que foi violado, o que aconteceu, documento necessário, tal. Ele já é muito mais disso, né? A minha visão já é mais da galera do digital, da pessoa que já compra online, que contrata online, pessoa que já tem essa característica, porque também é minha característica, né? Esse é outro perfil já. É, outro perfil. Então, assim, é necessário. Tipo, o pessoal hoje fala muito disso. O escritório pode ser 100% digital, online. Cara, pode, mas assim, acho que depende muito do teu perfil de cliente, né? Vai muito cara lá, direito do trabalho, o cara motorista de caminhão e tal. O cara não tem muita habilidade para poder enviar um documento por e-mail, para poder escanear um arquivo e tal. Então a base lá na física é importante, né? Então tem clientes, por exemplo, previdenciário, que às vezes são mais idosos e tal. É importante ter. E aí os dois rolando juntos é melhor ainda, né? É ótimo. Faz sentido. Eu acho que até a multidisciplinaridade, né? O teu pai não veio só de uma base de direito, estudar livro e tudo mais. O cara foi conhecer o mundo, né, velho? O professor foi motorista de caminhão, o cara conheceu muita gente, troca ideia. Então ele expande um pouco a cabeça e foge um pouco só de ser aquele cara que só estuda livro e desaprende como falar com pessoas, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença, cara. E aí, pode falar, Matheus. Não, eu só ia completar. Esses dias eu vi um advogado, não era recém-formado, tinha uns 2 anos de formado, assim, mas novinho, né, que nem a gente. E ele tinha o script dele, trabalhista, pra fazer perguntas pra pessoa, pra saber se tinha algum direito violado. E uma das perguntas era, tipo, sua empresa tinha, não lembro, quando o ponto é marcado no mesmo dia, tem um termo britânico. Ele falava, acontecia ponto britânico? Ele pergunta isso pro cliente dele, tipo, e o cliente vai, sim, doutor, ele estava sendo violado o artigo e tal, tipo, não, eu era brasileiro mesmo. Eu, tipo, duvido que o cara que, né, conhece a realidade das pessoas vai perguntar uma coisa dessa. O advogado acaba se distanciando muito e vivendo no mundo dele sem perceber isso, né? Perfeito, cara, muito legal. E aí, bicho, bom, até agora a gente tá no Rio de Janeiro, né? Tipo assim, lá desenrolando e tal. Agora nós estamos aqui em Curitiba. Como é que foi essa transição? O que fez com que você viesse pra cá e depois conhecesse esse maluco aí que faz bastante coisa dentro do direito também? Que vocês se juntaram aí. Então conta um pouco dessa história também, cara. Como é que foi esse movimento, né? Porque, em tese, o escritório, pelo que eu entendi, até foi caminhando um pouco com as próprias pernas e depois você acabou vindo pra cá. Como é que foi isso, cara? Cara, a história veio... Eu que gosto de planejar, não foi nada muito planejado assim, né? A gente, antes de eu vir pra cá, né, tava terminando a faculdade e eu já meio que atendi os processos ali de menor complexidade. Tem essas questões que você falou do cara que ficaria no direito, nos livros, que é muito teórico e vi na prática. Eu acho que eu tive essa vantagem de escritório pequeno, que você tem que fazer tudo, você tem que conhecer, então você já lida com clientes, você já tem que ir no tribunal desenrolar alguma coisa. Então eu já tinha que aprender as coisas ali na marra mesmo, não tinha opção para poder fazer, né? Então, eu namorava à distância. A Carol, que é minha esposa, a gente começou a namorar em 2018 e ela já morava aqui. Ela veio em 2016 ou 2017, se eu não me engano. E aí já com um papo de casamento e tal, e tudo certo na nossa cabeça para ir pro Rio. E de repente as coisas mudaram, envolve muita questão de fé também em mim e tal. Não sei se eu explicar, a galera vai entender muito, mas assim, um direcionamento mesmo de Deus, eu entendendo pela minha fé, de vir para cá. Então, assim, eu vim meio que na fé mesmo, porque não tinha... Outra justificativa. Não tinha outra justificativa, não tinha uma previsão de alguma coisa acontecer aqui. Perfeito. No meio da pandemia, então, assim, cara, o escritório que sobreviveu na pandemia. Foi isso, né? Pandemia, precisa nem falar muita coisa. A gente conseguiu sobreviver mesmo ali na pandemia e com as coisas retomando, a gente melhorando. E aí eu casei e vim pra cá, né? Então, já... Tá, não teve nenhum motivo... racional, 100% intuição de que era o lugar. Basicamente, movimento de fé. E ele fala do pai dele, que é isso aí, cara. Mas assim, essas questões de fé assim, não explica muito. Boa. Basicamente, a gente tava orando, a gente é cristão, né? Tava orando e querendo saber pra onde a gente ia. Se a gente ia ficar no Rio ou ia vir pra Curitiba. A gente teve um direcionamento de vir pra Curitiba.
obedeci e vim parar aqui. Foi isso. Não teve nenhum outro movimento de calcular, porque aqui o custo de vida é menor, porque aqui tem mais oportunidades. Se eu te falar isso, eu estaria mentindo. Pode ser que seja, mas não foi o motivo da minha vinda, né? Perfeito. Então a gente casou, eu vim pra cá, né? A gente começou a morar aqui em abril. E eu já tava nessa tentando prospectar online e tal, tentando me posicionar de alguma forma. Também já não tinha ainda um posicionamento estabelecido assim, pô, em direito do consumidor ou em direito digital. Era meio que eu ajudava ali em tudo no escritório que rolava. E assim, eu vejo, né, muita ilegalidade sendo cometida em direito do consumidor, e direito do consumidor é muito amplo. Às vezes o pessoal fala assim, direito do consumidor é simples. Cara, não é simples. Você tem questões envolvendo plano de saúde, área de saúde, com clínica de estética, com plano de saúde, com um monte de coisas. Você tem área de e-commerce, você tem área de bancário. Então, assim, é um leque muito grande, muitas ilegalidades sendo cometidas, pouca gente educada sobre isso, e todo mundo é potencial cliente. Né? Você é consumidor, você pode ser um potencial cliente meu, o Matheus e tal. Então, eu comecei a me posicionar mais nessa área e tal, e tentando prospectar nisso, direcionar, vim pra cá e comecei. E aí foi meio que na marra, né? Meu pai é um cara completamente mundo físico, papel. Qual que é a diferença de idade entre vocês? É grande? Eu tenho 26, meu pai vai fazer 55. É uma diferença significativa. Não, é outra geração. É outra geração. Então, assim, rolou muito da gente ter umas conversas muito sérias, porque meu pai me enxergava muito como filho que ajudava na empresa dele, né, também, e a gente teve que alinhar o posicionamento para mostrar, não, cara, sou teu sócio, que advogo junto com você e cuido da gestão da empresa. Então, teve que rolar essa comunicação. Acho que quem trabalha com pai sabe que uma hora essa conversa chega, né? Tem muita gente que não consegue desenvolver um trabalho com o pai ou alguém da família, assim, porque rola isso, né? Rola essas questões. Então, eu vim para cá e comecei a tentar pensar mais em posicionamento, especializar mais essa área de setor de direito do trabalho no escritório, e eu com direito do consumidor e aprendendo direito digital. E aí comecei a pesquisar muitas coisas de parceria, comecei a fazer mais cursos voltado para gestão, para vendas, para marketing. Eu já pesquisava, né? Comentei em off contigo que eu pesquisava antes e achei o canal da Trimind lá em 2017, mano. Mostrei pra ele lá, inscrito desde... Fundou o escritório, cara, era o primeiro inscrito aqui. Eu nem sabia que existia, né? Então, eu sou um cara muito curioso. Então, cara, quero aprender alguma coisa, eu meto as caras ali e vou tentando achar. Então, já procurava, assim, sobre gestão, vendas, marketing. Não tinha muito voltado para escritório de advocacia em si, né? Hoje bomba essa Tava começando, eu acho, as conversas sobre isso, né? Então, assim, eu já tinha essa base que eu fiz um técnico de administração, um médio técnico, né? E aquele curso que eu falei de jovem aprendiz. Então, eu já tentava aplicar alguma coisa assim em relação à empresa, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu conheci o Matheus, assim, meio que eu tava vendo o jornal, almoçando, e vi a premiação foi assim? Da Rocket? Da Rocket. Caraca, cara. Aí eu fiquei, pô, cara. Eu sempre falei que isso nunca gerou nada pra gente. Agora, mentira, gerou. Então, eu sempre achei que nunca tinha gerado nada, tipo, de real, assim, de resultado. Pronto, gerou a conexão. Aí eu vi e falei, cara, maneiro. Aí procurei o site deles, aí tinha um cadastro, acho, pra advogado parceiro. Aí eu já tava pensando, em conhecer a galera aqui. Tem essa diferença de choque cultural do Rio, Curitiba. Carioca é meio entrão, né, pra cultura de você. Aí eu te conheci aqui, você já é meu amigo, irmão. Se quiser na minha casa tomar um café, tá tranquilo. E isso pra mim ficou muito claro, porque eu não lembro, acho que você já era advogado junto e tal, já tava desenvolvendo ali um projeto no básico. Mas aí um dia você mandou mensagem e eu falei, cara, chega aqui na Zena um dia. E eu falo isso pra todo mundo, porque de curitibano, cara, a galera não vai. Tipo, eu não ligo que vai. Mas tipo, é difícil a pessoa ir, sabe? Aí eu falei, tá bom. No outro dia ele brotou lá e trabalhou lá. E eu, tipo, pô, tesão. Assim, aí eu vi que o cara já era, tipo, era diferente mesmo. O carioca do curitibano não era. A gente tinha, sei lá, 200 advogados. Tinha ido, tipo, 2 advogados da nossa história visitar a Zena. Aí ele grudou lá e nunca mais foi embora. Agora todo dia o cara tá lá. Mas aí foi basicamente isso. Tipo, fiz o cadastro lá no site, tentei conhecer a galera, né? Seguir e tal. Eu comecei a seguir ele nas redes sociais, a Ana, eu acho também. E aí, acho que ia ter uma reunião. Acho que o negócio aí ia ter uma reunião com os advogados e isso babou, teve algum problema assim. Sendo que eu comentei com ele no Instagram. Eu falei, pô, cara, não teve reunião e tal. Tava com uma ideia aqui de direito do consumidor, queria te mostrar e tal. Ele, pô, cola aqui.
Aí eu falei, beleza. A Carol, minha esposa, estranhou. Falou, ele te chamou pra ir lá? Ele é curitibano? Ela perguntou isso. Ele vai te sequestrar. Aí eu falei, não, chamou, pô, vou lá. Ela, mas você vai lá? Eu falei, ué, cara, me chamou pra ir lá, pô, vou lá. Aí fui lá, troquei ideia. Mas basicamente assim, cara, não sei se você vai lembrar disso, né? Eu tinha um projeto para consumidor na empresa, no escritório, para mais essa parte de escalar, de prospecção. Eu tinha um projeto pronto, mas não tinha como viabilizar por grana também para fazer, pela parte tecnológica, para fazer essa máquina de vendas que hoje a gente vê muito, né? A galera falando. Perfeito. Tem muita gente aqui que fala. Sim. Eu tinha esse projeto pronto, mas não tinha como viabilizar. Ele tinha como viabilizar E não sabia o que fazer. eu não sabia o que fazer, basicamente. Cara, o que eu lembro é que a gente tava nessa época justamente querendo começar um projeto de negativação indevida. Só que assim, na Zeno todo mundo é advogado frustrado, né? Quem trabalha dentro da Zeno. A gente não é advogado. Tipo, a gente é advogado que trabalha em tecnologia, que trabalha em marketing, trabalha em tal. A gente não sabe tese jurídica, essas coisas. E a gente tava, tipo, pedalando, né? Tipo, não tava conseguindo tirar o troço do lugar e tal. Aí o Bruno... Conversa, e ele, não, mas eu tenho aqui mapeado todas as teses de negativação. E daí ele abriu um Miro, né? Era um mapa mental. Um mapa mental inteiro, assim, ó, de todas as teses. Se aconteceu isso, pá, vai pra cá, você vai pra cá. Todo o formulário tinha um projeto pronto. de alternativa do cara responde isso, vai pra cá, vai pra lá, pra lá. Eu olhei aquilo, tipo, caralho. É isso que a gente precisava, tipo, foi... Não, e ali eu vi que o cara era diferenciado, assim, porque o advogado que tem um funil de decisão completo da tese inteira, de tudo que o cliente pode dizer, não, porque eu fui negativo, porque a dívida era não sei o que, não, porque era no Serasa, era no SCP, era não sei o que. Cara, tava pronto, assim, tudo que eu precisava pra fazer rodar o troço. Ali foi o momento da coisa. Aí meio que casou, porque eu já tinha tudo já separado. Por exemplo, vou focar nesse produto, então negativação indevida. Fiz lá a árvore de decisão, vi as teses, pesquisei jurisprudência, organizei tudo, como é que seria a documentação, a parte jurídica mesmo, de iniciais, documentos necessários e tal. E o Matheus estava com essa ideia. Aí, cara, não tem o que explicar, né? Perfeito. Casou. Perfeito. Casou. Cara, muito legal, velho, muito legal. E aí vocês fizeram então meio que uma parceria, né? Seria uma ideia de, tipo, um joint venture, assim. Exatamente, uma joint venture, uma colaboração ali. E a gente tem muito essa visão, né, de colaboração. Até desde começar a gente estava discutindo aqui um outro projeto e tal, porque é melhor, tipo, os dois ganharem do que ninguém ganhar nada. Essa é a visão que a gente tem. E o Bruno trouxe essa visão bem atípica para advogado, porque o advogado sai da faculdade muito com uma visão de, o outro cara é meu concorrente. Não, o outro cara ou é teu sócio ou ele é teu inimigo, tipo, né? Tô ali para matar ele. Tipo... Não é bem assim, né, cara? Não é bem assim, porque no final, assim, existe cliente para todo mundo, existe coisa que você é bom, existe coisa que o outro cara é bom, e se você não se juntar com alguém para tentar fazer acontecer, outra pessoa vai fazer isso. É essencialmente essa visão. Boa, então, legal. E aí, o que você achou da história do Bruno? É uma caminhada difícil, né? Com certeza também deve ter servido de inspiração aí pra você. Então não se esquece, se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão de curtir, que ajuda demais a gente. Compartilha isso com quem você também gostaria que se inspirasse na história aí do Bruno. E claro, e se você ficou com alguma dúvida, cara, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar te responder, ou chama a gente lá no Instagram de Mind Marketing Jurídico. Um abraço e até o próximo episódio.